Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a solenidade que celebramos dos apóstolos, colunas da Igreja, São Pedro e São Paulo, que são comemoradas no dia 29 passado, transferidas no Brasil para o domingo seguinte, querem nos recordar bem mais do que o exemplo que podemos ouvir da Palavra de Deus, da vida destes dois apóstolos que colocaram os fundamentos da Igreja. Falemos inicialmente de Paulo, do qual ouvimos nos Atos dos Apóstolos a sua ação, no qual ouvimos também nessa sua carta ao jovem Timóteo, carta esta última, preparando-se para a morte degolado por pregar Cristo e seu Evangelho. Quem nos dera a cada um de nós que também pudéssemos no final da nossa vida dizer: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. E agora está reservada para mim a coroa da justiça. E São Paulo diz mais, que o Senhor, que é justo juiz, dará a ele esta coroa de justiça, a vida eterna. E não somente a ele, mas a todos nós que o esperam com amor. Que o Senhor nos dê essa graça de poder, no final da vida, sair deste mundo dizendo: eu também combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Porque quantas vezes as preocupações desta vida nos fazem querer desistir da corrida, de guardar a fé. E isto, não nos espantemos, é normal. É normal pela nossa natureza decaída, desde a saída do jardim do Éden, até mesmo pelo mundo que não ama a Deus e não o busca, e faz de tudo para que aqueles que são de Deus desistam da corrida, abandonem a fé e percam a coroa da justiça. Este trecho da segunda carta de São Paulo a Timóteo nos deveria encher de ternura por São Paulo. Vejam, é a carta de um homem que está pronto e sabe que vai morrer. Não é a carta desesperada ou o brado desesperado de tantos nos nossos dias que, se pudessem, viveriam 3.000 anos na face da terra, que não querem morrer. São Paulo está dizendo: eu estou pronto para ser derramado como os animais que eram derramados em sacrifício, ser degolado. Paulo já sabia a morte que o esperava, mas ele sabia e estava preparado para a morte deste corpo, porque ali já vivia um homem que já não estava mais vivo. Quantas vezes Paulo vai dizer: não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Estou morto para este mundo. E aquele que está morto para este mundo e deixa Cristo viver em si, e mata-se a si mesmo diariamente, mata em si os seus pecados, as suas más inclinações, então este pode dizer: não vejo a hora de partir para o céu. Como é difícil encontrarmos pessoas assim nos dias de hoje, porque todos estão preocupados em conservar a saúde física, o corpo. Estão muito preocupados em conservar um corpo que será pasto de vermes. Estão pensando talvez que serão, depois de partir desta vida, empalhados ou mumificados e colocados em museu para que admirem seu corpo. O corpo é nosso irmão na caminhada, mas ele não é a nossa morada
permanente. Por isso digo, somente um homem que está morto, já nesta vida, pode esperar a vida verdadeira e eterna, dizendo: estou pronto para ser derramado. Quantas vezes São Paulo teve que dizer às comunidades que ele ajudou a fundar: eu, por mim, já estaria morto. A morte para mim é lucro. Se estou aqui, é por causa de vocês. Muitas vezes Paulo teve que dizer isto. E a comunidade, e as diversas comunidades fundadas pelo apostolado de Paulo, ao receber, por meio de alguma pessoa como Timóteo, a leitura das suas cartas, certamente rezavam por Paulo, não para que ele permanecesse mais tempo aqui nessa terra, mas para que o sacrifício de Paulo se completasse por amor a Cristo. E Pedro, do qual ouvimos hoje a sua prisão, Herodes mandou colocar Pedro na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, cada grupo formado por 4 soldados. E enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele, não para livrá-lo da morte, mas para livrá-lo da prisão, para que ele se mantivesse com saúde e continuasse a liderança e a pregação do Evangelho. É este Pedro que nega Cristo e diz não conhecê-lo no momento decisivo da entrega de Cristo aos carrascos, do julgamento de Cristo. É este Pedro, inconstante, instável, briguento, que o Senhor vai escolher para fundar a sua igreja, para ser o chefe da sua igreja. É este Pedro que, tomado pelo Espírito Santo, prega a verdade e vai parar na cadeia, torturado, preso. Pareceria que a igreja, que estava começando a se firmar sob a liderança de Pedro, fosse desandar. O que fez a igreja enquanto isso? O que nos diz Lucas nos Atos dos Apóstolos? A igreja, durante a prisão de Pedro, rezava por ele. A igreja rezava por ele. Nós sabemos que o Santo Padre, o Papa, é o sucessor de Pedro e recebeu pela transmissão apostólica o poder, a autoridade de liderar toda a igreja do Senhor. E aqui nos vem aquela pergunta profunda: o quanto eu rezo pelo Santo Padre? O quanto nós, como igreja, rezamos pelo Santo Padre? Assim como Pedro, que era humano, instável, briguento, quantas vezes também temos que rezar pelo Santo Padre? Não só rezar pelo Santo Padre no dia de São Pedro e São Paulo, não só rezar quando é seu aniversário, mas rezar continuamente, como ouvimos que a igreja rezava por Pedro, continuamente, porque o Papa recebeu, junto à sua missão de liderar a igreja, recebeu o privilégio de não nos ensinar nada em matéria de fé e dogma e moral que seja contrário ao Evangelho. Mas ao Santo Padre não foi garantido que ele não erre enquanto pessoa, que ele não peque enquanto pessoa, que ele não sofra as influências internas e externas da igreja. Quantas vezes hoje, quando ouvimos algo que não gostamos do Santo Padre,
ouvimos alguém dizer que passe logo este Papa. Assim como há os papálatras, não é papólatras, papálatras, que fazem do Santo Padre quase um Deus, há aqueles que fazem do Santo Padre quase um demônio. Nem 8, nem 80. Nós, como igreja, rezamos e devemos rezar continuamente pelo Santo Padre. Que o Senhor o ilumine, que o Senhor o faça crescer na fé, que a sua fé não seja perturbada. Quando o Senhor funda a sua igreja, sob a autoridade de Pedro, o Senhor vai dizer: eu rezarei para que a tua fé não desfaleça, para que tu não fraquejes na fé, para que tu possas confirmar teus irmãos na fé. Mais ainda, nosso Senhor diz a Pedro: te darei as chaves do reino dos céus. As chaves significa o poder sobre a casa. Te darei as chaves. Tudo que tu ligares aqui na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. A voz do Santo Padre, quando nos ensina com autoridade apostólica, é voz de Deus. Não é a voz do povo que é a voz de Deus, é a voz de Pedro. É a voz do sucessor de Pedro. Aquilo que o Santo Padre nos ensina em fé, em dogma, em moral, estão garantidos pelo Senhor que Ele não nos ensinará nada que seja contrário ou que possa fazer-nos nos perder. Não está garantido que o Santo Padre não peque enquanto ser humano, que não erre, que não faça más escolhas, que não seja mal influenciado. É por isso mesmo que devemos ajudar Pedro com nossas orações. Quantas vezes deve ter havido não apenas esta única prisão de que fala Lucas nos Atos dos Apóstolos, mas quantas vezes Pedro também foi perseguido e humilhado no caminho da pregação do Evangelho. Caminho este que o levou a Roma, a capital do mundo. Caminho este que em Roma o levou a ser crucificado. E chegando o momento da crucificação, Pedro disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Aquela morte considerada mais infamante, mais terrível. E Pedro diz: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E sabemos, pelas atas do martírio, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer na cruz como o Senhor foi crucificado. É este Pedro a quem nós acorremos com nossas orações. A tradição nos conta também que, quando começou a grande perseguição de Nero em Roma, que mandava prender todos os cristãos, saquear seus bens, colocar cristãos vivos e mortos, amarrados em postes nas vias públicas, mandava cobri-los de piche e os fazia de lâmpadas nas ruas. Assim foi o modo terrível como Nero governou diante dos cristãos. A tradição nos diz que a fé de Pedro fraquejou e ele quis sair de Roma, talvez para organizar a igreja em outro lugar. E a tradição nos diz que Pedro, saindo de Roma, encontra Cristo no caminho. E Cristo pergunta: aonde tu vais? Pedro pergunta a Cristo: aonde tu vais, Senhor? Ou seja, nós estamos fugindo de Roma. Por que tu estás indo a Roma, Senhor? E Jesus responde: estou indo para ser crucificado de novo. E então Pedro cai em si e volta a Roma, é preso, torturado e crucificado. Os exemplos de Pedro e Paulo não devem ser para nós apenas belos exemplos do passado. Devem nos levar a considerar como está o nosso modo de vida como cristãos.
Qual é o testemunho que aos outros nós deixamos? A igreja, fundada sob a autoridade de Pedro, e graças ao seu testemunho, dele e de Paulo, e de tantos homens e mulheres que deixaram esta vida para viver a vida verdadeira junto a Cristo, que pregaram o Evangelho, que levaram o Evangelho a toda criatura, a estes homens e mulheres que sofreram morte, fome, perseguição, espada. Foi o testemunho destes homens que fez a igreja chegar até nós. Foi o testemunho deles. E o nosso testemunho fará a igreja do Senhor chegar até onde? O Senhor, que conhece tudo, fez uma pergunta retórica ao final de sua vida aqui na terra. Disse aos seus discípulos e apóstolos: quando eu vier, será que encontrarei fé sobre a face da terra? Isso é o típico de pergunta retórica, porque o Senhor sabe a resposta. Ele sabe que a fé vai se apagando no mundo, que a sua igreja mesmo vai se apagando no mundo. Por quê? Porque falta o nosso testemunho. Não esperemos ser metidos na prisão, sofrer tortura, perseguição e fome para testemunharmos o Senhor. Aquele que crê no Senhor, que encontrou o Evangelho, a Boa Nova, deve, com sua vida, testemunhar. Deve ser visivelmente conhecido como cristão. O testemunho do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo, que hoje celebramos, repito, deve fazer-nos meditar sobre o nosso testemunho. Aqueles que nos veem, aqueles que convivem conosco, eles veem um cristão? Eles reconhecem que nós somos cristãos? Que nós estamos prontos para deixar esta vida, para viver a vida verdadeira? Nós vivemos de acordo com aquilo que dizemos crer? É a pergunta que cada um de nós deve fazer, e é uma pergunta diária. Por isso a igreja continuamente reza por Pedro, o Papa, mas também a igreja continuamente reza, na igreja se reza um pelo outro, para que eu não perca a fé, para que tu não percas a fé, para que eu não abandone o Senhor quando tiver que dar testemunho dele, para que tu não abandones o Senhor quando tiver que dar testemunho dele. Por isso, a importância da oração contínua, uns pelos outros e pelo Santo Padre. Que este domingo, no qual celebramos o dia do Senhor e que recordamos o testemunho de Pedro, Paulo, também neste dia, 3 de julho, é o dia de São Tomé, que este ano perdeu seu lugar para São Pedro e São Paulo. Testemunho de Tomé, que não acreditava, porque a igreja dizia Cristo ressuscitou, mas não vivia conforme dizia acreditar. Ele teve que ver Cristo ressuscitado presencialmente para acreditar. E depois, com sua pregação e seu martírio, também ele deu testemunho de Cristo. Que este domingo, dia do Senhor, que celebramos estes apóstolos, colunas da igreja, possamos receber do Senhor esta infusão do Espírito Santo, que possa o Divino Espírito Santo clarear dentro de nós os nossos recônditos mais escondidos, para que possamos avaliar diante do Senhor como está o nosso testemunho diante dos homens. Que o Senhor assim nos ajude e nos mantenha firmes na mesma fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.